As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia! Estamos de volta aqui na Melodia para mais um tema voltado aqui à reforma protestante. Você sabe que durante toda essa semana nós estamos discutindo essa questão. São 507 anos da reforma protestante, século XVI, enfim, é uma reforma que trouxe impactos muito reais, muito grandes para a sociedade mundial, e a gente não pode ficar de fora dessa discussão. Todo ano a gente traz aqui para você que ouve a Melodia. Hoje, 8 de novembro, é dia do radiologista, pois é dia mundial do urbanismo. São as datas aí deste 8 de novembro. Estamos juntos na Melodia. Obrigado por sua audiência, por sua companhia conosco aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, ao vivo também para o Facebook, tá bom? Melodia Conquista, coloque lá, Melodia Conquista, você encontra a nossa emissora no Facebook também. Bom, recebo na manhã desta sexta-feira o professor Eliel Henrique conosco, professor de teologia, tá? E está aqui para nos ajudar nesta manhã. Eliel, bom dia. Bom dia, pastor Gila, bom dia, pastor. É sempre uma honra estar aqui hoje para falar de um tema enriquecedor. Eu creio que vamos aprender juntos aqui. Conosco também o pastor Vinícius Reis, Igreja Episcopal. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia também, meu querido. Eliel, pastor Eliel também. É um prazer estar aqui nessa manhã também, né? Tema importante também, né? Fala da reforma protestante. É uma honra. Já está chegando o nosso terceiro debatedor. Assim que chegar, nós estaremos apresentando a vocês. Porém, antes disso, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Privilégio, vamos falar com Deus. Vou pedir ao pastor Vinícius, por favor, pastor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado por todos os livramentos, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por chegarmos aqui nessa manhã. E eu quero te pedir também, Senhor Deus, por cada ouvinte, por cada família, Senhor Deus, né, que está sendo representada aqui nessa manhã, que o Senhor continue, Pai, abençoando e nos livrando de todo mal. Também te peço, Senhor, que o Senhor venha conduzir esse debate, Senhor, sabe? Que o teu Espírito Santo, né, esteja presente, né, tomando a rédea desse debate, que tudo seja para glorificar o teu santo nome, Senhor. Essa é a nossa oração, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então à nossa Pesquisa do dia. pesquisa do dia. Olha só, hoje estamos perguntando assim no site da emissora: a reforma protestante do século XVI tem apoio bíblico? E aí, professor Eliel, sim ou não? Sim. É? Para a Igreja Católica não tem, né? Não tem. Mas, pastor Vinícius, sim ou não? Sim, Tem apoio bíblico? tenho apoio. Sim. Muito bem. Você também pode votar, participar com a gente aí nesta enquete, tá bom? Fique à vontade acessando melodiaconquista.com.br. Debate Melodia. Vamos aqui ao ouvinte comum, aspas. Ouvi dizer que após a ação dos reformadores, houve uma reação da igreja medieval perseguindo e tentando calar os que estavam pregando a Bíblia. Gostaria de ouvir mais sobre isso. Fecha aspas aí. Bom,
tema de hoje é este: o que foi o movimento de Contra-Reforma? Vamos discutir agora no debate Melodia. Bom, claro que depois da decisão, da denúncia que os reformadores fizeram e que tem o seu auge ali quando Lutero prega ali as 95 teses na porta da catedral, claro que tem uma resposta. Claro. Como é que foi essa história? Foi pacífico o processo ali dos líderes da igreja medieval? Como é que foi o andamento disso? Perfeito. Pastor Gil, eu vou pedir só uma licença. Como professor, eu gosto de sempre ser didático. Gostaria que o ouvinte, né, ele pudesse aprender ouvindo e depois lendo. Então hoje eu trouxe um livro para dar de presente a um ouvinte sobre a história da igreja, os pais apologistas. E como é que vai ganhar isso aqui? Interagindo. Então vocês liguem para a rádio para fazer uma pergunta ou no Facebook, deixa ali sua pergunta e você vai ganhar de automático o livro História Patrística sobre os pais da igreja, tá bom? Então, vamos lá e vamos organizar aqui. É melhor no Facebook, tá? Pode ser. Porque aí você vai lá, Melodia Conquista, coloca lá Melodia Conquista, você já vai ver o nosso Facebook, lá vai estar ao vivo. Aí você entra lá no chat e já deixa o seu nome já pronto, já está concorrendo. Perfeito. Mas vamos lá. Pastores, em 1545 houve ali o Concílio de Trento, né, que foi a demanda que a igreja teve com João Paulo III para realmente falar assim, cansamos disso aí. Só que só um detalhe, isso é uma questão histórica, às vezes pelo Google, pelo YouTube, a gente tem muita informação e não consegue ter uma peneira. Mas quando você vai para os livros, por isso que eu gosto sempre de sortear livro, né, a gente tem ali um estudo mais indexado, algo mais científico. Quando a gente pega F.F. Bruce, um historiador incrível, Dr. Rothman, são alguns historiadores cristãos, outros também tem ateus também, tem até um livro do Leandro Carnal sobre isso, que vai afirmar que não foi só uma demanda contra a reforma. Isso. Até porque internamente a igreja já estava, alguns irmãos, né, já achando horrível sobre indulgência, já estava saturado sobre a exploração comercial, a burguesia já estava por aqui já com o papado. Então, tudo que vai culminar numa reforma ou numa contra-reforma já é algo que já vem acontecendo. Como Lutero não é o propagador da reforma, ele apenas bateu o martelo de algo que já vinha se alastrando. A contra-reforma protestante, por a maioria dos historiadores, seja francês ou americano, não contém esse nome, mas contém contra-reforma católica, né, que foi para reaver alguns dogmas padrões da igreja. Então, em 1545 a 1560, por aí, depende da tradução, vai dizer que foi 18 anos que a igreja chama um concílio, né, a gente vai ter mais tempo de debater sobre isso, chama um concílio, e nesse concílio vai começar a se debater sobre Lutero, né, as suas 95 teses, foi de tudo que conversaram, foi o mínimo, foi essa conversa, a gente tem a ata deles hoje. Gente, aprende a estudar, tá? Vamos aproveitar essa tecnologia para estudar mais. Então vai lá no Google, baixa o PDF, traduz e tá lá gratuito para você estudar. E aí ele trouxe nesse concílio qual o principal debate? Como que eu deixo a igreja livre de futuras reformas, né? Alguns problemas internos que já estavam acontecendo, como que a igreja pode se fortalecer? Então a primeira ideia da igreja foi fazer seminários. Olha que interessante. Fundar seminários internos para que a igreja voltasse a estudar. E até algumas coisas da reforma deu certo, como indulgências, né? Foi proibido ali. Então é interessante a gente, às vezes, só combater, falar assim, não, foram errados. Teve alguns pontos positivos, assim como Lutero teve negativo e positivo. Eles tiraram a indulgência, colocaram ali a tradução para o vernacular, né, da região. Então, se era francês, era em francês, se era em latim, era em latim. Então teve um avanço interessante até para a expansão missionária, que foi com Inácio de Loyola, criando os jesuítas ali, para expandir o evangelho. De novo, temos os pós, os contras, e durante o debate a gente vai colocando ali. Mas eu queria saber assim, no momento que o Vaticano viu que a coisa tinha tomado a proporção que tomou, claro que o Vaticano tentou ali se proteger
E aí, o que eles fizeram? Eles questionaram os reformadores, eles denominaram eles como herege, enfim, tentaram desqualificar os reformadores. Como é que foi? Pronto, Gila. Além de, como você falou, teve um posicionamento do concílio e aí retornaram, né, a uma coisa que é péssima na história da Idade Média, que é a Inquisição. Eles retornaram com a Inquisição, que tinha parado um pouco ali na Inquisição Espanhola. Não confundam esse período com a Espanhola. Ali foi uma outra Inquisição. É a Romana agora. E ali, quando eles voltam com a Inquisição, foi literalmente, de forma física, acabar com os reformadores. Falar assim, ó, vocês vão pregar sobre isso e a gente vai matar vocês. Foi simples assim, praça pública, queimado, enforcado. E a gente tem aí N relatos da história. Lembrando também, eu gosto de sempre mostrar os dois lados, o protestantismo também teve sua Inquisição, com Calvino em Genebra Teve e até outros homens. um cara que protegeu o Lutero, né? Sim, o rei ali, não lembro agora o nome dele, ele protegeu no castelo por exatamente 7 anos, que foi o período que ele traduziu a Bíblia pro hebraico, né? A partir do hebraico pro latim. É porque a igreja queria matar ele. Não, o negócio era matar. Só que ali ainda não tinha Inquisição. Foi no concílio. Nem lembraram do mandamento não matarás. Não, ali ficou quieto, Gil. Pelo contrário, no dia do concílio, tem até uma ata de Erasmo de Roterdã, que foi o criador do Elogio da Loucura, que ele diz assim, ó, no dia do concílio se esqueceram de tudo, inclusive que eram cristãos. Então, esqueceram de tudo. Pronto. Aí acho que já ele sintetizou muito bem aí, né? Fechou, né? Esqueceram que eram cristãos, né? Mas também houve problemas com os próprios reformadores, cristãos que também... Sim, brigas internas entre eles. Foram para pancadaria também. E essa é uma das maiores dificuldades das reformas. Nem sempre a reforma sai do jeito que o reformador pensa. Idealizou, às vezes seus né? discípulos costumam propagar. Sempre vai ter divisões, né? É o que acontece É inevitável. Hoje. E acontece hoje ter as várias denominações que tem hoje, porque cada um vai pensando de uma forma e acha que é o correto e vai... Cada um vai viver do jeito que quer, exatamente. Tá. Mas assim, a igreja também, pastor Vinícius, ela se achava muito poderosa, ela tinha uma conexão com o Estado, né? Era essa conexão forte, e aí ela teve que ela se opôs à reforma, aí ficou essa briga. E aí houve essa chamada divisão, porque de fato a igreja romana não aceitou a reforma. Porque assim, né, a igreja naquele período de Roma, quando Roma era a grande potência, né, tiraram a águia e colocaram a cruz, né, para o cristianismo ser a grande religião, né. Até a queda de Roma, né, a igreja católica realmente dominava tudo. E como a gente vê com o homem, né? Você vê a vaidade do homem, o orgulho do homem, e aí começou a criar muita coisa, né? Porque eles tinham a Bíblia, né? E esse é o grande mal, né? A gente usar a Bíblia para muita coisa. Exato. Né? Isso é um perigo, né? E aí surgem as heresias, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? E ali aconteceu isso da Igreja Católica, né? A vaidade de bispo, do próprio Papa, né? E eles se acharam assim, donos da verdade. Sim. Né? E aí essa é a grande questão da reforma, né? Que os clérigos se achavam os donos da verdade, né? E aí você imagina uma coisa que está confortável e de repente vem um Martinho Lutero e outros daquele e ali tentar, né, fazer uma reviravolta na Igreja Católica, né? Então eles não iam aceitar assim, deixar fácil o negócio que ele vem no domínio. Imagine, você está confortável ali, tal, você tem um domínio de toda coisa e de repente vem uma pessoa ou algumas pessoas e tira você do conforto, né? É claro que eles iam... Causar um rebuliço. Causar um rebuliço, ia causar uma... Como a gente, né, sabe da história. Então, assim, eles não iam perder isso, assim, não iam deixar de dizer, eu estou errado, né? Hoje a gente conversa com muitos, eu tive aula no seminário de hebraico com um padre, né, que é um dos grandes professores lá no meu seminário, e ele diz, hoje a gente sabe de muita coisa, das imagens e tal, mas a gente fica calado. Não dá pra recuar, porque imagina se tirar as imagens, ele falou abertamente depois assim, né, disse, padre, aí tal, ele disse, imagina se você tirar hoje Maria. Nossa. Da adoração hoje, se você tirar as imagens da Igreja Católica, acaba a Igreja Católica,
né? Então eles mantêm aquilo ali, muitos sabem, muitos, eu acho que a maioria hoje sabe, com tanta informação, com tanta coisa. Já é um senso comum entre eles. Entendeu? E aí eles não abrem mão disso, porque não querem dizer, eu estou errado. Você imagina naquela época, eles chegarem para dizer que estavam errados, né? E o que o meu irmão falou, toda vez eu estou acostumado com o Firmino e André, agora... Mas o que meu irmão Eliel falou aqui, eles disseram, não, nós estamos errados aqui em algumas coisas, mas não tudo, porque eles não podiam dizer, a gente vai dizer agora quem está errado de tudo, né? Eles não podiam fazer isso. Então, assim, foi uma coisa que para a Igreja Católica, né, até hoje é muito difícil, né, eles aceitarem isso. E para aquela época, quem tinha o domínio total, para perder, não foi fácil não, entendeu? Mas hoje, assim, muitos padres também têm falado, né, em relação às imagens com um posicionamento diferente, né, desse tradicional, assim. Você pode ver vários discursos de padres, né? Carismática, né, principalmente. Principalmente. Assim, um certo rompimento com a ideia, assim, meio que velado, mas eles falam, né? Enfim, e você tem essa história. Mas está conosco já o pastor André Prates. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Joelso. Bom dia, pastor Léo, pastor Firmino. Perdão pelo atraso, é a correria da vida. Mas nós estamos aqui. Ok, nós estamos falando sobre a Contra-Reforma, pastor André. E aí a gente tem todo esse movimento que houve, né? Porque a igreja também romana não ficou parada diante do que ela entende que foi uma agressão, um movimento herege dentro dela, uma rebeldia, vamos colocar assim. E assim a igreja tomou posturas que a gente conhece aí como Contra-Reforma, e eu queria saber o que foi essa Contra-Reforma, pastor André. Com certeza os pastores aqui já deram uma pincelada, né, sobre o assunto. Talvez eu seria até redundante, não sei, né, diante do que eles já falaram. Cheguei um pouquinho atrasado, mas a Contra-Reforma foi uma estratégia que a Igreja Católica, naquele contexto, planejou para que tentasse, digamos assim, amenizar o prejuízo que estava sendo gerado por conta do ápice da reforma protestante, que a gente chama de reforma protestante, que na verdade não foi uma reforma, né? Foi um desligamento. Uma reforma protestante seria, digamos, uma reforma de Martinho Lutero seria se ele continuasse na igreja e houvesse a reforma, né? Daqueles questionamentos, quando ele pregou lá no Castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, né? Isso mesmo. Se realmente houvesse mudanças dentro da Igreja Católica diante daqueles questionamentos de Martinho Lutero e de outros pré-reformadores, aí seria uma reforma, literalmente, né? Se a igreja abraçasse. Mas diante daquela proposta, tanto de Martinho quanto de John Hus, o Wycliffe, o Jerônimo e outros, os líderes da Igreja Católica que estavam mais interessados no poder do que propriamente na questão do reino de Deus, aquilo não soava nada bem para eles, né? Não tinha nada de agradável aquelas propostas. E quanto Martinho Lutero e outros estavam olhando a questão de fé, de espiritualidade, que, abrindo parênteses, às vezes a gente olha o negócio de forma muito romântica, a questão do nosso lado, né, digamos assim, usar essa expressão, o lado protestante, da reforma. Mas houve o lado obscuro. Claro. Né? Houve, a gente sabe. Né? Houve interesses políticos, houve príncipes que se juntaram a Martinho Lutero, não por questão da piedade, da espiritualidade, mas por questão do poder. Tirar um proveito ali, né, da situação. Foram oportunistas. Exatamente. A gente percebe também que o movimento protestante matou muita gente. Também. A gente sabe, a gente não vai aqui tampar o sol com a peneira, né? Passar o pano. O pastor Eliel citou também isso. Citou, né? Então, tá vendo? Então, assim, a Contra-Reforma foi justamente para isso. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para tentar passar um metiolate, digamos assim, amenizar a situação,
Não podemos romper com tudo, porque tem algo que, como o pastor no início, assim que eu cheguei, estava falando, virou tradição, está enraizado, e se tirar, mexe com os pilares, mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Então eles reveram algumas coisas, foram mexendo e tal, para tentar amenizar aquele tsunami que estava acontecendo de pessoas realmente importantes deixando o contexto católico para abraçar o movimento da reforma, entre aspas, de Martinho Lutero. Como houve na Inglaterra, um desligamento, né, onde foi fundada a anglicana, né? Episcopal, né? Era muito comum nessa época as pessoas dizerem assim, o padre disse, e não como nós falamos hoje, a Bíblia diz, porque as pessoas não tinham acesso, né, às escrituras. Tem uma denominação muito grande no país que é assim, o pastor disse. Porque eles não são incentivados a lerem a Bíblia. Então é assim, o pastor disse. Não, porque assim, eu não conheço a Bíblia, no caso, né? E aí eu não sei o que a Bíblia diz, né? Então o pastor disse. Né? Então assim, vamos lá. Eliel, mas aí, qual é... Porque assim, como o pastor André falou, os reformadores, a igreja não foi reformada porque os reformadores saíram da igreja e aí foi criado uma outra situação e a igreja ficou lá com seus dogmas. Mesma coisa? Continua no mesmo. E hoje, eu quero fazer um paralelo com agora, né? Porque muitos dizem que nós estamos precisando também de uma nova reforma, né? Ontem, já no finalzinho do debate, eu puxei essa questão, mas não deu tempo a gente discutir. E eu vou trazê-lo novamente aqui à tona, né? Hoje, a igreja está com problemas semelhantes da igreja medieval. Bem parecido. Muito parecidos, né? E eu até falava a questão da semelhança da doutrina do purgatório, por exemplo, né? Hoje, assim, eu já encontrei aqui na igreja evangélica de Vitória da Conquista, e eu sei que é uma prática no Brasil, uma campanha chamada Oferta pela Família. Então você dá o envelope com a oferta e a sua família pode ser salva. Sim. Você lembra do gasofilácio lá? Eu lembro demais. Cada moeda que caía, Tilintava, uma alma saía do purgatório. uma alma saía do purgatório. Gente, Olha a semelhança. Sim. Né? Você tem também a questão promíscua de líderes com a política. Né? Os corredores de Brasília andam cheios de pastores, líderes, tentando ali um lugar ao sol, negociando a igreja, negociando os princípios. Assim, isso todo mundo sabe, porque até na TV, né? na internet tá explícito, né? Assim, a questão do Papa como mediador, hoje você tem líderes que eles estão, de certa forma, assim, se colocando acima do bem e do mal. Ali é um cara intocável, né? E você tem toda essa coisa. Aí o que acontece? Os reformadores, o que fizeram? Deram as caras, denunciaram. Talvez eles até acreditavam que a igreja poderia ouvi-los, enfim, e haver uma mudança dentro do próprio sistema, o que não houve. Mas hoje você tem essa semelhança. E aí? Muita gente agora está decidindo lutar do lado de fora da igreja, que são os desigrejados. Olha, essa instituição está corrompida, eu não quero mais, eu vou ficar cá fora e vou falar, e quem quiser ouvir que ouça, enfim, mas dessa instituição não faço parte. E há quem está lá dentro também da instituição tentando mudar alguma coisa, né? Tentando refazer a sistemas aí. Por exemplo, eu até citei essa semana aqui de denominações grandes no país que os líderes estão 40, 50 anos na frente. Ninguém tira esses caras. Infabilidade pastoral. Eles tornaram ali um poder próprio, uma empresa. E quando eles saem, eles passam para os filhos. Quer dizer, e aí, Eliel? Perfeito. Pastor Gila, um detalhe que passa despercebido quando vão falar sobre o Lutero é dizer que ele sai da igreja. E a gente tem N relatos, inclusive ele próprio. Ele não saiu da igreja. Pelo contrário, a reforma dele, ele pensava assim: se eu vou reformar, eu preciso estar lá dentro. Sim. Então ele não sai. Só que todo mundo querendo matar ele,
por livre e espontânea Ele pressão. não tem a intenção de sair, Não né? tem, tanto que ele morre Nunca dizendo, teve eu sou católico, isso, é verdade. mas ele diz, não sou romano, né? Mas ele fica na igreja, ele ainda dá aula por alguns tempos, mas pela força da igreja para matá-lo, ele se esconde, não sai da igreja. Agora, depois Melanchthon e os outros que vão montar a igreja luterana, que é realmente quem fala assim, ó, chega, vamos romper aqui, protestantismo é isso, catolicismo é isso. Só que quando a gente olha para cá, voltando à sua pergunta, pastor, infelizmente a igreja, eu não vou nem dizer que está ficando igual, eu acho que está ficando pior a Idade Média. Porque na Idade Média ainda havia o quê? O cristão não sabia de Bíblia, não era culpa dele. Né? A gente tem N relatos, como já disse aqui, Papa Pio envenenando a Bíblia, Papa Gregório dizendo que a Bíblia mata, a letra mata, e vários outros papas acabando com a estrutura A missa feita no latim. que era impossível de entender. Aí era Então assim, pior. tava difícil. O Papa se dizia o vigário de Cristo, infabilidade papal, então não tinha como alguém dar um argumento em cima. Hoje não. O crente, nem precisa nem comprar a Bíblia, só baixar 200 tipos de Bíblia, hebraico, grego, o que quiser. Hoje, se você quiser virar as costas e sair da igreja, você sai, que é a ideia dos desigrejados. Hoje, se você quiser criticar, você critica e não vai dar em nada. Ou seja, o poderio da população está muito mais forte do que era naquele período que um homem se levantava para reformar. Hoje, a igreja conseguiria reformar. Só que o que eu vejo é uma desinformação e uma falta de força da igreja para causar essa reforma. Não acho impossível acontecer. Eu acho necessário uma reforma. E como eu disse em outro debate, é algo bíblico. Malaquias 4:5 vai dizer que o coração dos pais serão quebrantados pelos filhos e dos filhos pelos pais. Ou seja, vai haver naquele grande dia um quebrantamento. Como que isso vai se dar? A gente vai ter que esperar. Eu espero fazer parte disso, né, como outras pessoas que eu dou aula. Então, hoje a reforma, ela precisa vir com uma força dentro da igreja, internamente, para cada uma. Ou seja, não tem como eu querer reformar a igreja de terceiros. Não estou lá dentro, não sei como é que é. Por mais que pode ter parâmetros iguais à minha que eu discorde, eu não posso estar lá dentro. Dentro da minha, o que eu achar moral e que está fora dos parâmetros bíblicos, eu acho que eu deveria, como cristão, me levantar. Total temor, respeito a quem está na frente. Mas lembrando que até a Bíblia diz que após o governante ou líder é moral, já tem ali uma cláusula para eu me posicionar. Claro que não tirando ele dali da frente, nem causando nenhuma divisão, mas me posicionando como um servo de Deus. Eu penso, pastor, desculpa. Claro. Tem dois lados aí da visão. Pode acontecer com o próprio líder, de repente um despertar, Sim. né, para uma realidade do reino, e partir dele, essa iniciativa, e contagiar toda aquela congregação. Nós estamos falando aqui de local, né? Sozinho, isolado. Porque não tem como... Não dá para ser né? Não dá, o pastor geral. foi... E, importante que o pastor falou, a questão da coletividade. Começar com o coletivo, que aí tem força maior. Então o coletivo começa a entender essa necessidade. Mas por que não tem? Por falta da necessidade ou da vontade de conhecer, de estudar. E o agravante aqui, eles gostam disso. A multidão, a coletividade gosta dessa teologia do comodismo, dessa teologia do bem-estar, da prosperidade, que tudo vai dar certo. Isso faz bem pro ego. Mexer nisso para quê? Muito bem. Nós vamos ao intervalo. Já a gente retorna. Depois eu quero perguntar, e nesse período, cadê a igreja de Jerusalém? Quem está falando da igreja romana, cadê aquele pessoal oriundo da igreja primitiva? A igreja em outras partes do mundo, onde estava? Já havia se convertido toda essa linha ideológica, doutrinária, com esses dogmas todos? E aí? Daqui a pouco a gente volta perguntando essa questão já. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia
Você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Economarte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espagueto, R$1,79. Molho de tomatete 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria 1 kg, R$4,98. Feijão carioca baiano 1 kg, R$3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 12 de novembro. Economarte. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Filé de peito de frango congelado quilo 18,85. Creme de manteiga natural da vaca 500 gramas 17,90. Fígado bovino quilo 8,90. Ofertas válidas até 10 de novembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta às 11h40 na Melodia. Pois é, gente, hoje estamos com o último debate da Reforma Protestante dessa semana, fechando hoje aí, perguntando o que foi o movimento de contra-reforma, enfim, e o que aconteceu nesse período. Bom, mas a gente fica falando da igreja do medieval, século XVI, enfim, pastor Vinícius, e a gente fala da corrupção da igreja romana e tal, mas assim, aí a gente fica perguntando, e cadê os cristãos, aqueles lá da igreja de Jerusalém, os remanescentes, cadê aquele povo lá, que as igrejas que Paulo fundou, o pessoal de Tessalônica, da Grécia, os cristãos convertidos ali em Éfeso, daquela região, eles estavam onde? Porque a gente só fala da igreja que estava ali em Roma e tal, mas e esse pessoal, esses remanescentes, onde estavam? A gente vê um grande avivamento na igreja, né? Em Atos, né? A fundação de todas as igrejas, as viagens missionárias ali. E os cristãos se espalharem depois da perseguição em Jerusalém. Né? Depois da morte de Estevão, né? Começou ali a perseguição e foi um propósito de Deus mesmo, a espalhar por todo mundo. Mas quando a gente também vê já em muitas questões já a igreja também se acabando, né? O próprio apóstolo Paulo, gente, já vai falar de muito desvio já, de doutrina já, na própria igreja. Onde tem um homem é um problema, gente. Essa é a grande verdade. Sempre vai dar problema. Porque a gente já vê o apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Se há uma sistematização da doutrina, vem através do próprio apóstolo Paulo, né? E ali já começa o negócio a desandar já, depois de um ano, depois de algum tempo já começa a desandar. Então, já no início da igreja, né, a gente vê já o homem já querendo a vaidade do homem, né? O pastor Gileas até falou dessa questão hoje. Tudo isso, gente, está em torno da vaidade do homem,
É a vaidade do homem, gente. O Onde poder. tem homem, Onde tem homem, gente, Vai onde tem dar. gente é um problema. Então, desde o início ali da igreja primitiva, começou bem com aquele avivamento, né? Com o derramado do Espírito Santo. A gente vê a igreja realmente, né? Passando por um avivamento. Sim. Realmente era necessário para o início da igreja, para a época da igreja. Mas depois de um tempo a gente já vai, como eu estava falando aqui, né? A questão das igrejas do Apocalipse, né? Jesus já... João escreve a carta ali já fazendo algumas recomendações, olha. Já dizer que tá dando ruim. Pois é, já está dando ruim. Olha, vejam aí, porque senão vai acabar. E realmente acabou, não tem mais igreja. A gente olha hoje para essas igrejas primitivas, não sobrou o quê? Nada, gente. Então, naquele momento ali, quando Roma, né, o cristianismo cresce em Roma, eu acho que também, assim, o mundo todo olhou para Roma. Todo mundo. Não é não? Não é uma coisa que a gente hoje... Poxa, todo mundo olhou para Roma ali. Então, exatamente. Disse, rapaz, aquilo ali é o que a gente quer. Entendeu? Como o pastor André falou aqui no início, né? Quem é que não gosta do conforto, de ver uma coisa mais fácil? Quando vê aquele boom de Roma, né? Até hoje tem muita gente que tem vontade de ir para Roma, gente, para a cidade, para olhar, para ver, né? Achar uma coisa... Parte histórica, né? Parte histórica. E não quer viajar para Roma hoje para dar uma... Imagina aquela época. Né? Que não tem tanta informação como hoje. Vai, se eu for para Roma hoje, eu tenho vontade de ir lá. Mas para dar uma olhada, conhecer a coisa toda, entendeu? História, né? Mas você imagina naquela época, quando o cristianismo sobe ali em Roma, então todo mundo que estava ao redor do mundo começou a olhar, pensar, ver e dizer, oxe, é isso aí que a gente quer também pra gente. Também isso é o cristianismo verdadeiro, né? Como a ignorância naquela época era assim, muito maior do que hoje, né? Que a gente tem hoje como informação. O pastor Liel falou aqui, da informação, de tudo na palma da mão da gente, mas naquela época não tinha. Então eu vejo dessa forma, né? Com o próprio homem foi destruindo tudo que... Aí chega ali na Idade das Trevas, chega naquela época toda ali, e a gente vê que acabou, né? E hoje, como a gente está falando aqui, hoje precisa de mais uma vez uma reforma acontecer nas igrejas aí, porque o negócio tá certo. Tá feio. Tá feio, viu? Muito bem. Pastor André, aí a gente fala assim, mas hoje também nós precisamos de uma reforma. Mas aí é o seguinte, hoje você tem um outro contexto, né? Você tem a pluralidade de denominações, né? Que até essa semana eu perguntei aqui se isso foi bom ou ruim para a igreja, esse tanto de denominações. Tentaram proteger a igreja, criando instituições tipo as convenções para manter ali... Porque assim, a gente tem duas ideias, a do papel e a real, né? A ideia de proteger a igreja doutrinariamente, cuidar dos pastores, enfim, criar uma instituição em volta da igreja para ela ali cuidar da igreja, para não haver aí uma banalização. Enfim, aí de maneira que a ideia era, você quer ser um pastor, então você tem esses trâmites aqui para chegar ao pastorado, para se ter uma igreja, para se tornar uma igreja tem que ser sustentável, enfim. Aí as convenções tiveram todo esse cuidado com essa proposta. Mas aí depois começou a surgir os independentes, e aí virou aquela coisa, o cara coloca lá na denominação dele Batista, ele não sabe nem o que é Batista. Mas que igreja é Batista? Ele não tem nem os princípios, né? Assembleia, não sei o que, ele não, desligado, todo mundo. Enfim, aí virou essa salada de fruta, e aí agora você não sabe mais quem é quem, a identidade. Como é que se faz uma reforma num processo desse? Rapaz, reformar o quê? Pelo amor de Deus. Começar por onde? Aí tem que fazer do zero, não vai? Começar por onde? Eu fico pensando, né? Quando você estava falando, fiquei refletindo aqui. Será que teria sido interessante ter acontecido a reforma, literalmente, no sentido de como Martinho Lutero não queria sair, não saiu, ele se sentia um indivíduo católico, não é? E houvesse toda aquela mudança dos pré-reformadores, o Papa, digamos assim, vamos imaginar aqui, o Papa abraçar essa ideia, os cardeais, os padres, e de repente começasse a fazer a missa na língua do povo, acesso à Bíblia para todos, indulgência para lá, imagem fora, e ficasse uma igreja só. Mesmo assim, com certeza, hoje nós teríamos grandes problemas. Porque onde tem gente, tem problema.
Eu só esqueci de pontuar que essas instituições chamadas convenções, essas instituições também se corromperam porque elas tinham um princípio antes, depois vieram os ventos de doutrina. Sim. E elas tiveram que aceitar as igrejas com esses ventos de doutrina, porque muitos diziam, se a gente não aceitar, a gente vai perder a igreja. E perder a igreja para a convenção é um problema, porque se perde arrecadação também, perde status, entendeu? Então, assim, no ano 2000, por exemplo, com aquele movimento todo do G12, a gente teve um problema sério, entendeu? Muito sério. Há muitas convenções abrindo mão agora de situações. Tem gente aí dizendo que quer atualizar a Bíblia e ela está acatando todo mundo, entendeu? Então, assim, ela tem aberto mão de princípios que antes ela defendia e agora para manter as igrejas. Agora porque assim, tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Né? Tudo tem seu preço. Tem mal que é necessário. E tudo tem seu preço. Repetindo mais uma vez. Por quê? Qual foi a intenção das convenções? Vou falar pela Convenção Batista Nacional. Tem todo um trâmite para ser pastor de uma denominação dessa, entrar na convenção dessa. Para me tornar um pastor convencional, foram 5 anos de seminário, na época eram 5 anos. Depois eu passei por 2 anos de probatório. Antes dos 2 anos, passei por 1 ano de sindicância e de exame teológico. Depois que eu passei pelo exame teológico e pela sindicância, eu fiquei 2 anos no probatório. Olha só, quantos anos aí? 8 anos. Para ser um pastor realmente convencional. Esse é o normal, certo? Né? A gente percebe que sempre eles eram muito taxativos nessa questão. Era o que? Uma forma de proteger, de filtrar, digamos assim, o máximo possível dos mercenários, dos oportunistas, de colocar pessoas preparadas. Legal, ótimo, acho isso bacana, tá certo. Mas por um lado você vê um engessamento, um radicalismo, às vezes injustiça, às vezes uma idolatria à convenção. Rapaz, eu vi a gente beijando a bandeira da convenção, cantando o hino da convenção, como se fosse o reino de Deus aquilo ali, né? E a minha conversão tá certa e tal. E para entrar na conversão, não. Tem que tinha uns caras que falavam, eu sou convencional. Não, sabe, botava a bandeira da conversão como se fosse a bandeira do próprio reino de Deus. E como se estivesse desprezando todas as outras, como se uma igreja independente, que faz um trabalho muito sério. Aí qual a diferença da idolatria da imagem, né? Exatamente. Só mudou o tipo. Exato. O objeto, né? Então, eu estive lá, eu sei como é que é, e fora também. Por isso que eu digo, tudo tem seu preço. Então, esse zelo das convenções, o preço foi isso aí. Foi essa alta valorização, esse engessamento. Às vezes a piedade fica do lado, porque fica muito pragmático, fica muito metódico, e acaba excluindo pessoas piedosas, pessoas boas para o ministério, por conta de extremas burocracias, né? E o outro extremo é que houve isso que o pastor falou, as conversões que eram tão zelosas, com medo agora de perder, começaram agora a abrir. Por exemplo, igrejas que outrora nem passava na cabeça convencional, que nem passava na cabeça acreditar, por exemplo, no universalismo, hoje estão abraçando literalmente essa teologia, né? Que beira aí o purgatório, anda de mãos dadas, digamos assim, né? Então a gente percebe que doutrinas que outrora as convenções realmente batia firme, né? Tem uma vez que numa das reuniões que eu participei, estava 50 anos e foi falado lá do início da igreja católica, da igreja primitiva em Atos, até os dias atuais. Foi feito um livro com um historiador, muito bom por sinal. Ele descreve todo o processo da reforma da igreja, e ele diz uma coisa muito interessante, disse: todas as igrejas, aquela que está lá na esquina, sozinha, com 3 membros, é oriunda da reforma. Sim. Não tem nenhuma que não seja oriunda da reforma. E papo vai, papo vem, tocou naquele assunto de
calvinismo, arminianismo e tal. Aí o que eu percebi, rodando nas nossas igrejas, é que uma igreja batista, eu chegava em uma, parecia que era pentecostal. Quando eu ia para outra, em outra região daqui da Bahia, parecia que era uma extremamente tradicional, fundamentalista. Uns pregavam que o crente pede a salvação, outros diziam que não. Aí um dia eu questionei a nossa líder, eu falei assim, peraí, pastor, a gente tem que reunir esses pastores e decidir onde é que a gente vai chegar aí. Porque você vê uma mistura de... Você não vê uma teologia alicerçada, diferente de algumas denominações, por exemplo, adventista, que onde você chegar, eles pensam da mesma forma. Padronizado. Mas mesmo assim... Tem uma ramificação outra, mas uma linha. Então, pastor, voltando à pergunta e para finalizar minha fala, essa reforma nos dias de hoje, eu acho que deve acontecer pela coletividade, a necessidade deles entenderem, peraí, pastor, vamos mudar, ou do próprio líder, e principalmente a começar pelo próprio indivíduo. A necessidade da gente se reformar. Agora, dentro desse turbilhão de tantas coisas ruins que estão acontecendo, eu vejo muita gente séria trabalhando, muitas igrejas sérias. Eu vejo os grandes remanescentes em nosso meio e louvado seja Deus por isso. Muito bem. Eliel, há quem acredite que não haverá mais uma reforma. Assim, essa proporção, né? Nos moldes institucionais. E que haverá um avivamento individual e que a igreja, cada um tomará ciência do seu próprio estado e se aproximará ou não de Deus. Como é que você vê essa questão? Perfeito. Só ressaltando também o que o pastor falou, o triste, né, pastores, é que sempre quando se inicia uma igreja, uma convenção, quem inicia tem uma mentalidade tão boa, né? Como William Buckbeebe, né, em 1882, monta a convenção e a estratégia era apenas Bíblia, juntar uma missão mais padronizada, e aí você vê para frente sempre os discípulos tirando o ideal de quem criou, né? E como o pastor Gila está perguntando, eu creio sim numa reforma e num avivamento. Acho que as palavras são sinônimas para mim. Avivamento, ele sempre tem que ser interno antes de ser externo. Tem que acontecer em mim primeiro, depois eu querer incendiar o planeta. Como Billy Graham dizia, né? Deus está mais preocupado em mudar a minha vida do que eu mudar a vida de alguém. Mas é inevitável haver uma reforma, não de uma forma generalizada, até porque nenhuma igreja segue uma pessoa só, é um padrão só. Mas eu creio que em algum momento vai ter no cristianismo um avivamento coletivo, até que precisa ter, para ter um norte maior de, rapaz, tá tendo esse erro. Claro, não vou discordar do ouvinte, sei que tá bem distante, olhando, e eu tenho ido em muita igreja pregar, dou aula em algumas igrejas, eu tenho visto o distanciamento dos irmãos para a Bíblia. Como que um crente hoje, uma das perguntas que mais me entristecem, eu vou dar uma palestra, uma aula, eu sempre costumo levar livro para dar, e aí eu faço a pergunta, quem aqui já leu a Bíblia inteira? Às vezes a igreja tem 1000 membros. Se 5 levantar a mão é muito. E dos que levantam eu continuo. E quem entendeu? Aí que ninguém levanta a mão. Só que é algo muito triste, porque a reforma, dos endossos dela foi o quê? A Bíblia ir para sua mão e você começar a estudar. Aí vem Gutenberg em 1521, ajuda com a imprensa móvel e as coisas fazem assim. E hoje a gente percebe essa fraqueza. Mas aí, foi o que o pastor estava falando, o pastor André falou aqui, é porque hoje a gente está vivendo, como na época da reforma, uma coisa assim, as pessoas querem as coisas fáceis. É tudo fácil, Você faz um discipulado hoje, não vai ninguém, gente. Não vai ninguém, não. Já tentei várias vezes, minha igreja é pequena, mas já tentei várias vezes uma aula de discipulado, não vai ninguém, gente. O povo não quer. Correria, tá na correria, né? O povo não quer, não tem condições e tal. Então, assim, fica difícil. Até para o pastor, entendeu? Às vezes você pensa que é a culpa do pastor, mas não é. Às vezes tá investindo, tá fazendo, mas não quer. É porque quando a gente fala assim, se haverá uma reforma nos mesmos moldes, é porque o que muita gente está esperando é que, de repente, haja aqui uma reunião dos principais líderes cristãos do país. Levante um concílio da igreja. Né? Eles dizem assim, vamos criar um concílio aqui,
estilar o Pacto de Lausanne, né? Foi a proposta. John foi essa. Stott, né? Assim, que de quando em quando tem um encontro daquele em Lausanne, né? Que leva a lugar nenhum mais hoje em Que dia. por sinal também foi lá praticar. assim, virou um encontro assim de cristão, né? Mas assim, sem aqueles efeitos que o primeiro pacto teve. Que o primeiro pacto teve e que se esperava, né? Para o futuro. Aí o que acontece? Aí se espera isso ainda hoje, de que haverá essa reunião e tal. E até tem um líder aqui no Brasil que diz que fala pelos evangélicos, né? Ele diz que ele é a voz dos evangélicos. Tem que parar com isso. A questão é que a gente na mesa, colocando em pauta aqui, uma igreja latino-americana e brasileira, em especial, certo? Aí falando de reforma. Mas vamos para o contexto europeu. Hoje lá, eu vivi lá, sei. Lá não precisa mais de reforma, porque as igrejas estão acabando. Tem país lá que já denominaram ateus. A França, então, nem sabe. Holanda e outros. O problema é que no Brasil chega esse movimento. Um amigo meu, essa semana passada, que está na Espanha, aí falou, olha, as igrejas aqui estão mortas. E aí? Mortas. Aqui, precisa de uma reforma ou de um avivamento? A reunião avivamento? que você faz é aquela reunião minguada. Sim. Assim, você vê que as pessoas não estão afim de estar ali. Os europeus não querem Jesus porque eles acham que eles estão bem. Isso. Né? Financeiramente. Exato. Mas só um detalhe, pastor. Eu creio que, como o pastor falou, o avivamento, ele vai ser o combustível, a coisa propulsora. Mas é inevitável, depois de um avivamento, uma pessoa, alguém, não seja levantado para causar um estrondo. A gente pega na história, eu creio que isso é a mão de Deus, toda vez na história tem um nome, ou 2, 5 nomes, não sei, que tem um poderio forte. Né? Quanto tempo que a gente não ouve mais falar sobre um Billy Graham? Verdade. Mas em uma época houve um Billy Graham. Exatamente. Mas, assim, então, eu creio que pode haver. E você não pode dizer que aquilo ali não foi um avivamento. Não tem como. Né? Ainda mais que a gente tem ainda remanescente daquele homem. Exatamente. Então não tem como eu falar. E aí que não também foi ele vivo. deixou também toda uma equipe treinada, né? Uma estrutura, discípulos, enfim. Agora, assim, aí há quem acredite também, e aí é uma questão de fé, claro, pessoal, que antes do arrebatamento Deus vai fazer um sacudir, que Deus vai trazer um avivamento, assim, de última hora, enfim, essas coisas. Agora, a gente fica com a questão bíblica, né? É preciso voltar-se para as escrituras. E isso é uma questão individual. É individual. Cada um dará conta de si mesmo. Exatamente, exatamente. E assim, nós pastores temos a responsabilidade. Sim, claro. Investir, de orientar e fazer. Agora quem não quer, gente, aí tá bem fazer não, entendeu? É pastor no Espírito Santo. Não, aí não tem condições, entendeu? Não tem condições não, entendeu? Muito bem, gente, 12 horas, eu quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor André Prates, também professor Eliel e o pastor Vinícius Reis. Obrigado você pela audiência, muito obrigado a todos. 12 horas, não tenho mais tempo. Tá vindo aí nosso amigo Léo Pereira com Rádio Fé e o Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. A gente é assim, quanto mais faz, mais dá conta.